Os alimentos realmente têm capacidade inflamatória? Existe uma dieta ou algum alimento com potencial anti-inflamatório? Olá, esse é o podcast Emagrecimento e Bem-Estar da BHFM. Eu sou a Débora Rodrigues, nutricionista e professora do UniBH. Saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Hoje eu separei algumas perguntas que vão ajudar a responder um pouquinho dessas dúvidas. Eu acho que é um tema muito atual, que gera muita confusão, na verdade, com tanta mídia sobre esse assunto, falando que alguns alimentos têm esse potencial anti-inflamatório, e, por outro lado, nós temos alguns profissionais que vão contra essa linha, que acreditam que os alimentos não têm esse papel anti-inflamatório. E aí eu separei algumas perguntas para a gente tentar, para nortear, na verdade, essas respostas, né, esse entendimento. Para começar, o que significa na prática o termo alimentação anti-inflamatória? É importante a gente esclarecer que não existe um alimento específico que exerça um efeito anti-inflamatório sozinho. Isso gera muita confusão porque quando os estudos são feitos, normalmente eles avaliam um alimento apenas. Por exemplo, o chá verde, a cúrcuma, o gengibre. Mas por quê? Eu preciso deste delineamento num estudo para comprovar que, por exemplo, o gengibre tem um potencial anti-inflamatório. E aí eu preciso eliminar as outras variáveis. Mas na vida real, a gente não deve extrapolar, né? Ou seja, pegar esses dados do estudo e aplicar na nossa realidade, achando que apenas esse alimento vai ter o efeito anti-inflamatório que a gente deseja. O que existe, na verdade, é um padrão alimentar e de estilo de vida que pode gerar essa característica mais anti-inflamatória. Então, a dieta, ou seja, o contexto alimentar, ele pode ter um potencial anti-inflamatório, desde que a gente consiga colocar tudo dentro do mesmo pacote, né? O estilo de vida, a atividade física, a alimentação, um sono adequado, né? Uma saúde mental adequada, ou seja, um padrão de estilo de vida que seja compatível com essa ideia da alimentação anti-inflamatória, né? De um estilo de vida mais anti-inflamatório. Bom, e aí, a outra pergunta, né, que também gera muita confusão. Existe diferença entre inflamação aguda e inflamação crônica? Como a alimentação pode atuar nesses processos? Existe diferença entre inflamação aguda e crônica. O que a gente observa, por exemplo, nos casos de estilo de vida, de alimentação inadequados, é uma alimentação crônica, ou seja, não é porque hoje eu não me exercitei ou porque hoje eu me alimentei mal que eu vou apresentar uma inflamação e que isso vai ter um impacto negativo por toda a minha vida. Não é isso que acontece. Os hábitos, de forma repetida, é que geram esse ambiente mais pró-inflamatório, ou seja, uma pessoa que é sedentária, que se alimenta mal, ela apresenta um grau de inflamação que é baixo, ou seja, a gente não percebe isso no dia a dia, mas que se prolonga conforme o hábito, o estilo de vida dessa pessoa também se prolonga. Agora, uma inflamação aguda, ela já tem uma outra característica. Por exemplo, se eu corto o meu dedo, o que a gente observa num primeiro momento? Ele vai ficar vermelho, ele vai doer, vai aparecer pus. Então, essas são as características principais de uma inflamação aguda. A gente não observa isso numa pessoa que tem um estilo de vida inadequado, né? A gente não consegue ver essa vermelhidão, essa dor, o pus. Então, existe a diferença entre inflamação aguda e crônica, tá? Então, é importante a gente entender que o que eu faço hoje, ou seja, e que vira um hábito, né? Que eu vou repetir isso aqui ao longo da minha vida, aí sim isso pode ter um impacto negativo na minha saúde. Mas se eu fiz, né, como eu dei o exemplo, eu me alimentei mal hoje, ou então não me exercitei, enfim, fiz algo que não era tido como um bom estilo de vida, isso não quer dizer que vá perpetuar na minha saúde cronicamente. E aí a pergunta, né? Como a alimentação pode atuar nesses processos?
A dieta, ela consegue modular algumas características que impactam na inflamação crônica. Por exemplo, a presença de adiposidade visceral na região abdominal. Então, quando a pessoa apresenta excesso de gordura nessa região, na região abdominal, esse é um fator muito relacionado com a inflamação crônica de baixa intensidade. Então, a partir do momento que eu consigo melhorar o meu estilo de vida, melhorar a minha alimentação, a prática de atividade física e etc., e aí eu melhoro essa adiposidade visceral, eu consequentemente melhoro a inflamação crônica. Então, não é que a inflamação, não é que a dieta ela vá atuar diretamente nessa resposta inflamatória naquele momento, não. Mas durante a criação do hábito de um melhor padrão alimentar, aí sim eu posso ter a diminuição da adiposidade visceral e aí isso refletir na inflamação crônica de baixa intensidade. Não é somente aí, né, nesse ponto. A dieta, ela consegue modular a resposta oxidativa, ou seja, quando a gente se alimenta muito mal, quando a gente tem um estilo de vida muito inadequado, a gente também produz muitos radicais livres. E aí a dieta, ela tem esse potencial antioxidante, ou seja, ela combate esse excesso de radicais livres e isso melhora a nossa resposta inflamatória. Então, seria também uma forma da gente entender como o nosso padrão alimentar ele pode atuar nesses processos. Uma outra questão muito importante é em relação à microbiota intestinal, que muito se fala atualmente. Quando a gente adota um estilo de vida mais saudável, a gente tem um padrão alimentar mais adequado, naturalmente a minha microbiota se adapta a este novo padrão alimentar e de estilo de vida. Isso para a gente é maravilhoso, porque hoje a gente sabe que existe uma comunicação muito importante entre o intestino e os demais sistemas do nosso organismo. Antes a gente falava muito do eixo intestino-cérebro, e de fato essa é uma verdade. Mas hoje a gente pode extrapolar um pouquinho, né? A partir do momento que a gente entende que a modulação da microbiota intestinal ela pode impactar na situação, no estado de saúde e doença. Ou seja, se eu mantenho um bom ambiente microbiano, eu, consequentemente, melhoro as demais funções do meu organismo, como, por exemplo, perda de peso. Quais grupos de alimentos têm mais evidência científica no combate à inflamação? Essa pergunta a gente pode resumir em uma palavra só: os vegetais. De uma forma geral, quando a gente pensa em vegetais, a gente entende que eu tenho um suprimento muito interessante, muito adequado de componentes anti-inflamatórios. Então, as frutas, as verduras, os legumes, os grãos integrais, eles participam muito desse processo. As oleaginosas, né, as castanhas, as nozes, as sementes. Então, todos esses alimentos têm algum componente que já foi estudado e que tem relação com a resposta mais anti-inflamatória. Nós podemos destacar também os peixes mais gordurosos, de águas frias e profundas, como, por exemplo, salmão, atum, arenque, sardinha, cavala, que são peixes que têm uma grande quantidade de ômega 3. E esse ômega 3, ele tem um potencial mais anti-inflamatório. Então, dentro de um contexto alimentar anti-inflamatório, quando a gente faz a combinação de boas gorduras, como é o caso do ômega 3 dos peixes, com os vegetais que têm antioxidantes, muitos fitoquímicos, outras substâncias, inclusive vitaminas e minerais que podem auxiliar nesse processo, aí eu tenho uma combinação perfeita que a gente chama, né, de anti-inflamatória ou antioxidante, dependendo aí da substância a que a gente está se referindo. Uma outra questão que é importante é a baixa ingestão de ultraprocessados, porque não basta apenas a gente ingerir peixes, ingerir vegetais. A gente tem que diminuir o outro lado da balança, que é o excesso dos alimentos ultraprocessados. Por que os ultraprocessados? Porque normalmente os ultraprocessados vêm com uma alta carga de gorduras,
saturadas, de sódio, de aditivos alimentares, de xenobióticos, enfim, de substâncias que podem desequilibrar o nosso organismo, mas desequilibrar mais para o lado da balança inflamatória. Então, reduzir a ingestão desses componentes, desses alimentos, também é uma estratégia interessante. Existe diferença prática entre uma dieta mediterrânea e uma dieta anti-inflamatória? Quando a gente pensa em dieta anti-inflamatória, normalmente a gente vai para a dieta mediterrânea, porque é uma dieta muito estudada no mundo inteiro e é uma dieta que os estudos já comprovaram os seus benefícios. E o que que teria, né, assim, quando a gente pensa numa dieta, anti-inflamatória, quais seriam as características dessa dieta? São as características da dieta mediterrânea. Então é uma dieta com um teor melhor de gorduras na dieta, então a gente prioriza gorduras monoinsaturadas, como, por exemplo, as gorduras do azeite de oliva, do abacate. A gente prioriza as gorduras poliinsaturadas, como das oleaginosas, né? As nozes, as castanhas, dos peixes, que a gente já falou aqui também. Priorizamos frutas, verduras, legumes, grãos integrais. Então, esses alimentos, em conjunto, caracterizam uma dieta mais anti-inflamatória e também a dieta mediterrânea. Então, nesse sentido, não existiria uma diferença entre as duas dietas. O que a gente pode destacar aqui, que eu acho que é importante, é que quando as pessoas seguem uma dieta anti-inflamatória, normalmente elas fazem algumas restrições alimentares que não são respaldadas, por exemplo, pela dieta mediterrânea. Por exemplo, tirar leite e derivados. Na dieta mediterrânea, nós temos a presença de leite e derivados. Normalmente são fermentados, por exemplo, queijos, iogurtes. Então, esses alimentos, numa dieta anti-inflamatória aí da internet, por exemplo, provavelmente eles não apareceriam. Mas na dieta mediterrânea, eles são permitidos, eles são muito consumidos, né? Principalmente os iogurtes aí. Bom, outra pergunta. Quais são os erros mais comuns de pessoas que tentam seguir uma alimentação anti-inflamatória? Eu acho que a gente pode destacar aqui um ponto muito importante, que é trocar alimentos por suplementos. As pessoas trocam, né? Escolheram consumir nutrientes ou fitoquímicos ao invés de alimentos. Então, por exemplo, ao invés de consumir o açafrão da terra, eu vou consumir a curcumina. Ao invés de consumir a uva roxa, por exemplo, eu vou consumir o resveratrol e por aí vai. Então, eu acho que esse é um erro muito comum. E aí a gente precisa refletir sobre isso. Por quê? Quando eu penso em açafrão da terra, por exemplo, eu não estou falando apenas da curcumina, eu estou falando de outros compostos que estão ali presentes. Quando eu falo do gengibre, eu não falo apenas do gingirol, eu falo de outros compostos ali presentes. Então, é importante a gente entender que essa substituição nem sempre ela vai ser adequada. Por que nem sempre? Porque às vezes eu quero ter o efeito daquela substância especificamente. Ok, eu posso fazer isso, mas quando eu deixo de consumir o alimento na sua integralidade, eu deixo de usufruir também dos outros compostos que esse alimento tem para me oferecer. Demonizar grupos inteiros também, sem uma indicação, né, para cortar determinados alimentos. Então, esse é um grande erro também. Olha, não vou consumir leite e derivados, não vou consumir os alimentos que contêm glúten, não vou consumir, enfim. Esse é um grande erro, porque você se priva de consumir determinados alimentos, acreditando que isso vai ter um impacto positivo na sua alimentação, na sua saúde, aliás. E não, na verdade, nem sempre isso vai acontecer. Então, é
Por isso que é importante ter um acompanhamento nutricional efetivo para que você não corte alimentos da sua dieta, que normalmente são alimentos que as pessoas gostam, inclusive, e que têm um viés afetivo, uma característica afetiva para você, um alimento que faz parte da sua cultura, que você gosta, e a partir do momento que você tira esse alimento do seu hábito alimentar, isso pode ter um impacto negativo também até na sua adesão a essa dieta. Então, esse também é um erro que eu considero importante aí para a gente refletir. Ignorar os alimentos ultraprocessados, no sentido de achar que eles podem ser consumidos porque eles são fit, porque são light, porque são diet. Nem todo alimento que é fit, light, diet, zero, é um bom alimento. Então, acho que vale a pena também essa reflexão. Será que eu devo deixar de consumir alguns alimentos em prol destes, né? Desses industrializados, que são fit, por exemplo? Então, normalmente não são boas trocas que a gente faz. Então, também vale a pena a gente pensar, repensar se esse é o caso. Bom, e aí, para a gente fechar, né? Para quem está começando agora, tentando, né, seguir uma alimentação mais anti-inflamatória ou melhorar o seu estilo de vida, quais seriam as dicas práticas para iniciar esse processo? Acho que a gente pode fazer um resumo dessas dicas espelhando no nosso guia alimentar. O guia alimentar para a população brasileira, se você não conhece, joga aí na internet, busca, porque ele tem informações preciosas em relação à nossa alimentação. E são orientações tão simples de serem seguidas que às vezes as pessoas não seguem exatamente por serem simples, né? Resumindo, o guia alimentar ele recomenda o arroz com feijão, né? O básico da nossa dieta. Então, o que eles colocam? Que a gente desembalar menos e descascar mais já é algo muito positivo para a nossa saúde. Só que muitas vezes as pessoas não fazem isso, elas preferem os ultraprocessados, elas preferem desembalar mais do que comer alimentos mais naturais, né? Os alimentos in natura ou minimamente processados. Então, se a gente pudesse resumir o guia aí numa frase, seria essa: desembalar menos e descascar mais. E isso tem um impacto positivo para a gente seguir uma dieta mais anti-inflamatória? Sim, um super impacto. Por quê? Quando eu desembalo menos, o que eu estou fazendo? Consumindo menos sódio, consumindo menos gorduras saturadas, menos xenobióticos, menos aditivos alimentares, menos açúcar. E estou consumindo mais vegetais, quando eu descasco mais. Então, eu vou consumir mais frutas, mais verduras, legumes, que é o que a gente falou aqui, que são aqueles alimentos que vão nos fornecer a base da dieta anti-inflamatória, que são os nutrientes, né? Então, vitaminas, minerais, os próprios macronutrientes de uma forma mais bem equilibrada, os fitoquímicos, que são substâncias que não são nutrientes, mas que exercem efeitos benéficos no nosso organismo. As fibras alimentares, pensando aí na nossa microbiota, que a gente falou aqui agora, né? Então, essa proposta do guia, eu acho que ela já resume bem o que a gente pensa quando fala de uma dieta mais anti-inflamatória. Uma outra orientação que a gente pode seguir aí para pensar nesse padrão anti-inflamatório é espelhar nossa dieta nos padrões mediterrâneos, ou seja, incluir o azeite de oliva extra virgem na nossa alimentação. Então, ele pode ser adicionado na nossa refeição ou pode ser utilizado para substituir os óleos que normalmente a gente utiliza, né? Como o óleo de soja, a banha de porco, enfim. Então, utilizar o azeite para cozinhar também é uma estratégia interessante. Incluir as oleaginosas na nossa dieta, então as castanhas, né? A gente tem a castanha do Pará, a castanha de caju, as amêndoas, nozes, avelãs. Todo esse grupo é muito importante porque fornece gorduras boas, minerais, vitaminas, né? Enfim, são alimentos muito completos e que são interessantes pensando nessa característica mais anti-inflamatória.
Então, são estratégias que também podem ser utilizadas para colaborar com esse padrão mais anti-inflamatório. E fora essas características da dieta, o que a gente pode destacar? Um estilo de vida mais saudável, realizar atividade física, então não ficar parado, né? Não ser uma pessoa sedentária, então buscar se movimentar mais, ainda que você não tenha muito tempo, pelo menos tente se movimentar mais ao longo do dia, subir escada, fazer algum percurso a pé. Então, adapte a sua rotina para que você possa se movimentar mais. Buscar ter um sono melhor, um sono reparador, um ambiente tranquilo para dormir, livre de preocupações, né? Eu sei que é difícil, mas às vezes antes de dormir, fazer uma meditação, tentar acalmar mais a mente, o coração, para que você possa ter um sono mais agradável e reparador. E cuidar da mente, né? Então, cuidar da ansiedade, cuidar dos pensamentos, né? Eu acho que também isso faz parte de uma característica mais anti-inflamatória. Por hoje é só. Se você ficou com alguma dúvida ou se tem alguma sugestão de tema, pode entrar em contato conosco pelo participe@bhfm.com.br ou entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é o @deborarodrigues.prof. E não se esqueça, UniBH, saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Um abraço e até o próximo episódio.